Aleluia. Deus é bom, né? Amém. Quero chamar as crianças aqui. Cadê as crianças lindas e abençoadas? Quero orar por vocês. Aleluia. Quer orar hoje? Você quer orar? Então dá a volta aqui para você orar. Esse aqui? Aleluia. Então pode orar, Milena. Bom dia. Obrigado, Senhor, pela pessoa que sou. Muito obrigado pelo mais um dia. Que você abençoe todas as vidas de todas as pessoas. Abençoe as crianças da África, que elas tenham alguma coisa para comer, Deus. Que esse Natal delas mude a vida dela, Deus. Que você cure elas, que abençoe todas as vidas. Abençoe a vida de todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Deus, porque que todo mundo aqui abriu o olho, Deus, que está vivo, que veio aqui, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Tem alguém que nos visita aqui hoje? Pastor, a primeira vez que eu estou aqui. Temos algum visitante aqui hoje. Seja muito bem-vinda, tá, minha irmã? Glória a Deus. Aqui na frente, tem mais alguém que nos visita hoje? Pastor, a primeira vez. Mais ninguém não? Glória a Deus, né? Aplaude o Senhor pela vida da nossa irmã aqui, queridos. Glória a Deus. Foi achada uma chave aqui. Tem duas chaves e um chaveiro da Resgatando Vidas. Se você perdeu, se você foi a pessoa que perdeu essa chave, pode vir buscar aqui depois. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Eu quero só compartilhar algo com vocês aqui. Infelizmente, perdemos mais um irmão ontem, né? Nosso irmão Nilson. Nosso irmão Nilson estava sempre aqui aos domingos pela manhã, sentado ali, perto do Rodolfo ali, ficava sempre naquela região ali, né? Irmão Nilson sempre muito solícito com a gente, sempre aos domingos pela manhã, ia lá no sítio buscar os meninos, já deixava já confirmado, pastor, pode contar comigo, os próximos 2 domingos eu vou lá. E esse mês ele estava de férias, e ele ainda falou comigo assim, pode achar que esse mês eu vou lá todo domingo. E no último batismo que nós tivemos, ele fez questão de ir. Ele falou comigo, não pode achar que eu vou. E eu me lembro que nós estávamos lá no batismo e tinha levado uma turma, né? E lá ele me parou, eu estava indo embora, ele me parou e falou assim, pastor Dudu, tem muita gente aqui. Eu não posso deixar esse povo para trás, não. Posso dar mais de uma viagem para levar esse povo embora? Eu falei, pode, Nilson. E se precisar de dar mais viagens? Você pode dar quantas viagens você quiser. Eu estou preocupado contigo, com o seu horário, porque você mora longe. Ele falou assim, quantas viagens precisar de dar, eu vou dar aqui hoje. Eu falei, amém. Sempre muito solícito, né? Durante a semana ele me ligou e falou assim, pastor Dudu, domingo eu não vou de manhã não. Você consegue arrumar um motorista para ir de manhã? Por quê? Porque eu vou no culto da noite. Porque o pastor Galileu está viajando e eu preciso ajudar lá na recepção no domingo à noite. Que é a escala do pastor Galileu domingo à noite. Então assim, uma pessoa muito, muito disponível, né? E que vai fazer falta para nós aqui. Eu me lembro que no último domingo nós pregamos uma mensagem aqui, não deixe para amanhã, vocês lembram disso? Isso é uma realidade na nossa vida, querido. Ame hoje, perdoe hoje, cuide hoje. Vive intensamente o dia de hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O rapaz em casa, de férias, infartou e nós não conseguimos ver ele mais. Mas o que nos conforta é saber que ele está com Jesus, amém? Isso que nos conforta. Glória a Deus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Jesus, falando para os discípulos, ele diz o seguinte, e não rogo somente por estes, tem algumas traduções que está aqui, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças porque o Senhor é bom, seu amor lhe dura para sempre. Muito obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já permitiu acontecer. Continua fluindo através da palavra, ministra aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos nessa manhã. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. O Senhor é bom. Glória a Deus, né? Estava meditando durante a semana, queridos, e me veio algumas coisas à mente, sabe? Instagram e Facebook tem o seu lado positivo, porque às vezes você vê pessoas que há muitos anos você já não via, né? Pessoas que você conheceu lá na sua escola ou em alguma oportunidade da sua vida e perdeu o contato. E o Instagram, ele traz essas pessoas de volta para a sua vida, mesmo que de uma forma virtual. E eu olhando o Instagram e tal, e assim, eu vi muitas pessoas que estudaram comigo e me fez parar para pensar de quantos amigos que eu considerava que eram meus amigos, que eu falava assim, não, esse é meu amigo, e que eu perdi o contato. E a pergunta que eu tenho para te fazer nessa manhã é essa: você tem algum amigo de infância que você fala assim, esse é meu amigo, frequenta a minha casa até hoje, nós temos um relacionamento até hoje? Eu não tenho mais, querido. Eu não consigo ver um amigo meu mais de infância que eu falo assim, esse aqui é meu amigo até hoje nós nos encontramos. Não estou falando de uma forma virtual não, como eu encontrei alguns, não, estou falando de relação mesmo, interpessoal, de contato físico. Não, esse aqui é meu amigo, até hoje frequenta a minha casa, até hoje eu me abro com ele, até hoje eu me abro com ela, até hoje nós compartilhamos das mesmas coisas. Muito difícil disso acontecer. Talvez você não tenha hoje um amigo que você fala assim, não, esse é meu amigo. Aí eu te faço uma outra pergunta: será que nós temos hoje uma pessoa em que nós podemos contar com ela? Que você fala assim, se eu pegar o telefone agora e ligar para ela, ela vai me atender e ela vai me socorrer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós, como igreja de Cristo aqui, nós deveríamos ser justamente essas pessoas em que uns deveriam contar com os outros e principalmente saber que os outros estariam à disposição quando algum de nós necessitasse. Foi isso que Jesus falou assim, eu oro para que vocês sejam um. Mas, ele fala assim, eu não oro para que vocês sejam um de qualquer jeito, eu oro para que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. Olha só. E isso é muito profundo. Imagina você ser um com seu irmão, assim como Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um. Imagina só. Imagina nós vivermos de fato esse relacionamento como igreja, querido. Porque a igreja, eu estou falando de uma igreja, instituição, não estou falando de igreja você, porque você também é igreja, amém? Mas estou falando de uma igreja, instituição, desse lugar onde nós nos reunimos, né? Isso aqui não pode ser apenas um encontro semanal, querido. Não pode. Igreja tem que ser muito mais, a igreja, a instituição, ela tem que ser muito mais do que um lugar que nós frequentamos numa terça, numa sexta, num sábado e no domingo. Tem que ser muito mais do que isso. A igreja ela tem que gerar relacionamento, querido. Igreja tem que ou deveria ser uma comunidade de discípulos de Jesus. Eu vou repetir aqui. A igreja, a instituição ou deveria ser comunidade de discípulos de Jesus. O exército do Senhor, a noiva do Cordeiro. Igreja, a família de Deus, é a sua família na fé. Eu deveria ser um com meu irmão de fato.
Eu deveria viver essa experiência diária, aonde que a alegria do meu irmão seria a minha alegria, e aonde a tristeza dele deveria ser a minha tristeza também. Não tem como viver uma vida de igreja, tá, querido? Ser discípulo de Jesus, viver em uma igreja instituição sem relacionamento. Deus, Ele é um Deus relacional. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam a todo tempo. E nós deveríamos também nos relacionar a todo tempo. É claro, uns você vai ter um pouco mais de relacionamento, outros menos, isso é normal. Até dentro de uma família também é assim, não é, querido? Tem aquele tio seu que você tem muito relacionamento, tem aquele tio que você não tem nem tanto relacionamento. Às vezes dentro da casa, dentro ali daquela família mais próxima, tem uns que você tem mais relacionamento, tem outros que não. Mas o relacionamento, ela tem que existir. E por isso que nós devemos aprender a nos relacionar. E eu quero contar uma história para você aqui hoje, de dois personagens que você conhece. E talvez você já até ouviu essa história muitas vezes, mas nós vamos discorrer dentro dessa história, e eu vou te mostrar aqui, querido, como de fato é uma amizade, aonde os dois firmaram uma aliança. Olha para esse irmão bonito e fala assim: mais do que a sua amizade, eu quero firmar uma aliança contigo. Amém, queridos? Nós precisamos ser uma igreja de pessoas aliançadas umas com as outras. Olha o que é que diz 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Olha só, a história de Davi e Jonatas. Você conhece essa história? Sabe quem é Davi, sabe quem é Jonatas. Diz assim, ó: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Isso é profundo. Versículo de número 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram o quê? Uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Agora esse versículo 4 aqui é a chave de tudo, e nós vamos discorrer aqui nessa mensagem através desse versículo 4. Diz assim, ó: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Algumas traduções estão assim, ó: como também a sua armadura. Então nessa passagem aqui nós estamos falando justamente de uma aliança que foi feita entre dois homens, Jonatas e Davi. E essa aliança ela foi feita aqui no versículo 4, e dentro desse versículo 4 aconteceram algumas coisas. A primeira coisa aqui, que foi feita dentro dessa aliança que Jonatas fez com Davi, foi que Jonatas entregou para Davi a capa dele, que ele estava vestindo, não foi? E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi. Para que serve uma capa, querido? A capa serve basicamente para duas coisas. Em primeiro lugar, ela mostrava naquela época qual era a condição de uma pessoa. A condição mesmo, estou falando de classe de uma pessoa. Por exemplo, os mendigos, quando eles iam pedir esmolas, eles também colocavam uma capa. A capa dos mendigos. Então, quando alguém passava, via aquela pessoa vestida com uma determinada capa, sabia que aquela pessoa era o mendigo. Então a capa naquela época, ela servia para quê? Para mostrar a condição econômica de uma pessoa. Primeira função da capa. Segunda função da capa, e talvez a mais óbvia, qual que é? Para vestir, para cobrir a nudez. Então, quando Jonatas entrega a capa dele para Davi, ele estava falando duas coisas para Davi. Profeticamente, ele estava passando a posição dele para Davi. Isso é muito sério. Nós sabemos da história. Jonatas era filho de quem? De Saul, que era quem? O rei de Israel. Só que Deus já tinha prometido o reino para quem? Para Davi. Então profeticamente, naquela aliança que foi feita entre Jonatas e Davi, ao Jonatas pegar a capa e dar para Davi, ele estava falando assim: a minha posição de rei eu estou passando para você.
Isso dentro de uma aliança. Outra coisa, quando ele dá aquela capa para Davi, ele está falando assim: eu estou cobrindo a sua nudez. E isso é muito sério. Por quê, pastor? Ele está falando assim para ele: eu vou guardar as suas fraquezas, eu não vou expor as suas debilidades para ninguém. Isso faz parte, querido, de uma aliança. Em todo tipo de relacionamento, nós precisamos saber entregar, quando nós estamos aliançados um com os outros, a entregar a nossa capa. Por quê? Porque quem está aliançado com o outro, de fato, não expõe a nudez do outro, querido. Isso é muito sério, né? Ah, pastor, então quer dizer que agora eu vou ter que ser conivente com o pecado do meu irmão? Não estou falando isso. Eu não vou expor o pecado do meu irmão, eu vou chamar esse meu irmão. Eu vou conversar com ele: filho, você está errando assim, 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 assado. Agora, tem muita gente, querido, que não entende essa questão da aliança. Quando eu estou aliançado com ninguém, eu não exponho a nudez de ninguém. Pelo contrário, eu ajudo essa pessoa a corrigir o erro dela. Eu ajudo essa pessoa a ser direcionada de novo num caminho que ela precisa estar, né? Então, assim, tem muita gente que fala o problema do outro para pessoas que não vão resolver nada. E eu quero te falar algo assim bem baixinho para você poder entender. Não estou falando assim, isso aqui é só uma palavra, não é uma palavra de correção, tá, querido? Para você não. É apenas uma palavra para que você entenda. Quando nós expomos a nudez de alguém para outra pessoa que não tem nada a ver com o problema e que não pode ajudar a outra em nada, isso se chama fofoca. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. Quando eu entendo o que é aliança, eu não exponho a nudez do meu irmão, eu chamo ele, converso com ele e tento ajudar ele nessa fraqueza. Então, quando Jonatas, numa aliança que foi feita com Davi, ele entrega a capa para Davi, ele está falando para Davi: eu estou passando para você a minha posição de futuro rei, e eu estou falando para você também, Davi, que a partir de agora, a sua nudez não vai ser exposta por mim. Se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar, não para te condenar. Então, a primeira coisa que Jonatas entrega para Davi é o quê? É a capa. Volta no versículo 4 lá para mim, quer lhe fazer um favor. A segunda coisa que ele entrega para Davi é o quê? É a espada. Você vai ver ali. Ele entrega a espada. E a espada, querido, ela também significa duas coisas para nós. Quando Jonatas entrega a espada para Davi, está falando para Davi assim: a partir de agora nós vamos caminhar desarmados. Desarmados. De coração aberto. Livre de qualquer desconfiança. Ó, entregou o quê? A espada. Livre de qualquer... É muito ruim você caminhar com alguém que você não confia nela, não é, querido? Nosso Deus, é ruim demais. Você fala assim: eu não confio nessa pessoa para falar determinado assunto. Eu não confio nessa pessoa para me abrir em determinada área. É ruim demais. Mas quando você está aliançado com alguém, quando você vive em unidade, essa confiança, ela volta a prevalecer. Então, quando ele entrega a espada, ele tá falando assim: ó, eu estou me desarmando, né? Tem gente que você vai falar alguma coisa com ela, você tem que pisar em ovos para poder falar alguma coisa com ela, porque senão ela fica dodói, ela fica chateada. Nós estamos vivendo um tempo hoje, querido, que a coisa mais difícil que tem é o pastor corrigir alguém. O pastor tem que saber até como fala, porque dependendo da forma que ele fala, a pessoa vai embora. Mas quando a pessoa está aliançada, como Davi e Jonatas estavam, ela vem desarmada e ela fala assim: pode me corrigir a hora que o senhor quiser. Todos nós precisamos de correção, sim ou não, queridos? Todos nós, velho. Quem não precisa aqui de correção? Eu corrijo a minha filha todos os dias. Tem dia que é todo momento.
E eu ainda falo com ela assim, lá na frente você vai agradecer tudo aquilo que o papai está fazendo por você agora. Papai, você é muito chato. Eu falei, eu sei. Todo mundo me acha chato, minha sogra, minhas cunhadas, minha esposa, vocês. Os meninos lá do sítio, tudo me acha chato. Não acha não? Não me acha chato não? Beleza, amém, pastor Márcio. Fechamento aí. Então assim, tem gente que acha, pastor Márcio, que quando a gente monta um esboço, a gente está jogando indireta para ela. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que nós vamos passar talvez um dia inteiro, 2 dias, 3 dias montando esboço pensando em você? Você está especial, hein? Você está especial não, querido. Nós vemos uma necessidade da igreja e segundo a direção do Espírito nós ministramos uma palavra. Às vezes a pessoa acha que a gente está ministrando, jogando uma indireta para ela. Não, querido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se acertou em você, toma para você. Às vezes eu estou sentado ali ouvindo alguém ministrar, eu falo assim, nossa, veio de cheio. Eu vou colocar o quê? Trazer para a minha vida. Eu vou trazer para a minha vida. Então, por um lado, entregar a espada, ela significa o quê? Abrir o seu coração e te desarmar, querido. Tem gente armada dentro do casamento, que a esposa não pode chegar perto do marido e falar nada. Porque o marido já briga. Tem marido que não pode chegar perto da esposa e falar nada, por quê? Porque ela vai brigar. Não tem essa liberdade, os dois desarmados. Você vai falar alguma coisa com a esposa, mas também você é assim. Sempre tem o quê? Uma justificativa. Quando você entrega a espada, você está se desarmando, querido. Estou com o coração aberto. É ou não é? É bom demais, né, querido? Quando você chega perto de alguém para dar uma orientação e a pessoa fala, poxa, pastor, obrigado. Obrigado pela sua orientação. E por outro lado, entregar a espada significa ter um relacionamento mais profundo, ao ponto de permitir que pessoas ministrem na sua vida e falem na sua vida. É usar a espada não para ferir alguém, mas para arrancar as coisas ruins que, porventura, estão fazendo parte da vida da pessoa. Usar a espada para arrancar algo ruim, não para ferir a pessoa. Está dando para você entender? Uma pessoa ontem me mandou um áudio à noite, e ela falou assim, eu vou falar o que ela me falou, porque vocês não conhecem a pessoa. Ela falou comigo assim, pastor, me tira uma dúvida. Na hora do jogo do Flamengo, pediu para me tirar uma dúvida. Eu falei, amém. Vou tirar uma dúvida para você, pode deixar. Está ganhando de 3-0 mesmo, então eu vou tirar essa dúvida rindo para você. Né? E ela falou assim, pastor, eu estou num relacionamento, só que essa pessoa que eu estou, ela ainda é casada, né? E eu sei que ela casada, eu me relacionando com ela, eu estou em pecado, né? O que eu faço? Eu falei assim, ó, mesmo se ela não fosse casada, e você também não sendo casado, e vocês estão nesse relacionamento, né, praticando o ato sexual, você estaria em pecado, da mesma forma, né? Só que assim, ele acho que queria que eu falasse algo bom para ele, né? Eu falei assim, olha só, o que eu te oriento é deixar ela resolver a situação dela primeiro. Resolve a situação. Vocês querem ficar juntos? Queremos. Então ela resolve a situação, e quando ela resolver a situação, vocês caminham junto. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que ela quer? É. Vocês já são maduros o suficiente para saber aquilo que vocês querem. E ele virou para mim e falou assim, não, pastor, mas ela já é separada, já tem muito tempo. Ela não mora mais com o ex-marido dela. Eu falei, mas ela ainda é casada? Então ela ainda está ligada a ele. Resolve essa situação. Já que ela quer separar, já não tem mais contato, separa, resolve a situação e fala o seguinte, casa de novo. Resolve a situação de vocês. Então assim, tem muitas vezes, querido, que a gente vai precisar falar a verdade para alguém. Eu não posso ter esse medo de falar a verdade para você. Virar para você e falar assim, não, tá tudo tranquilo, a graça e tal. Não, o que é certo, o que é errado. Você precisa entender o que é certo e o que é errado. E aí você vai decidir se você vai caminhar de uma forma correta ou de uma forma errada. Aí já é contigo. Então a espada, ela não é para ferir ninguém. A espada é para tirar da sua vida qualquer coisa de ruim que esteja. Amém, queridos?
Amém ou não amém? Sabia que eu não ia ter muito amém hoje, mas enfim. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que eu fiz com essa pessoa foi justamente isso. Com muito amor, com muito carinho, explicando, para que o coração dele não fosse endurecido por um engano que o pecado traz. E o pecado traz um monte de engano, sim ou não, querido? Pode fazer, não tem nada a ver, é assim, né? Não, pecado é pecado, querido. Velha aliança ou nova aliança, o pecado é pecado. A consequência, ela vem. Agora, eu costumo dizer que quando você entende a graça, o pecado, ele perde a graça. Quando você entende o que alguém fez por você naquela cruz, a sua probabilidade de pecar é muito menor. Porque esse amor, ele foi tão grande que te constrange ao ponto de você não querer errar mais. Sim ou não? Sim. Então, esse texto aqui começa dizendo que nós devemos o quê? Exortar uns aos outros. Ajudar naquilo que a pessoa precisa, né? E depois ele diz o porquê que nós devemos fazer isso. Então ele fala, exortar uns aos outros. Por que eu tenho que exortar essa pessoa também? Ajudar ela, corrigir ela, botar a espada num lugar que precisa de fato ser tirado algo mal, para que ela não venha se endurecer pelo engano do pecado. Se eu vejo e não falo, é uma responsabilidade minha depois, se essa pessoa vier ficar com o coração duro pelo engano do pecado. Nós não podemos, querido. Amém ou não amém? Amém. Será que nós temos pessoas que falam na nossa vida, querido? Que nos exortam quando nós precisamos? Será que nós temos irmãos de aliança que têm a liberdade para chegar em nós e falar assim, você está errando nessa área, pastor. Você está errando nessa área, pastor. Ou você está errando nessa área, meu irmão. Você está errando nessa área, minha irmã. Não vai por esse caminho, porque esse caminho não é o caminho correto. Será que nós damos a liberdade para alguém chegar em nós, de fato, com o coração aberto, para que as pessoas possam nos corrigir, nos exortar quando é necessário? Isso é muito sério. Mas o que, pastor? Volta lá o texto de 1 Samuel, fazendo um favor. Capítulo 18. Então a Bíblia vai dizer que ele despojou da capa, nós já falamos da espada, como também das vestes. Em algumas traduções está a armadura. E para que serve uma armadura, pastor? Para se defender. Então, numa guerra, existem armas de ataque, mas também existem armas de defesa. E a armadura, ela é uma arma de quê? De defesa. Então, quando Jonatas entrega a armadura para Davi também, as vestes ali como diz essa tradução, ele está dizendo para Davi o seguinte, pode contar comigo, porque eu vou proteger a sua vida. Isso é consequência de quem está aliançado com o outro, querido. De quem vive uma vida como Jesus orou lá, eu oro para que vocês sejam um. Jesus estava falando assim, eu oro para que vocês sejam aliançados. Porque a sua luta é a minha luta. Eu vou fazer de tudo para te defender. Naquela época, os inimigos eram de carne e sangue. Naquela época. E se precisasse de Jonatas para poder ir para a guerra, para defender Davi, Jonatas falou que iria. Mas e hoje, pastor? Como eu posso defender o meu irmão? Nós temos uma arma poderosa. Oração. Intercessão. Orar um pelo outro. Quando nós temos uma aliança, é isso que nós fazemos. Nós não condenamos, nós não julgamos, nós oramos, nós intercedemos. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé.
Aqui, nós vamos fazer algo aqui. Não terminei a mensagem ainda não. Mas nós vamos colocar em prática isso aqui agora. Como igreja, comunidade. Como uma igreja que precisa estar aliançada. Nós vamos orar uns pelos outros agora. Amém? Nós vamos orar. Eu queria que você procurasse alguém e desse a mão para uma pessoa. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos usar esse momento para isso. E você vai interceder por essa pessoa que está ao seu lado aí também. Pode perguntar a ela assim, você quer que ore em qual área da sua vida? Não precisa falar o motivo assim, ora pela minha família, ora pela minha vida, ora pelos meus negócios. Fala aqui o que você está precisando, que essa pessoa vai interceder por você agora. Proteger o irmão é orar pelo irmão, é interceder pelo irmão. Essa é a arma que nós temos hoje. Antigamente a arma era sangue, era carne e sangue, era ir para a batalha literalmente. Hoje, é espiritual, amém?